Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia, aula do 7º ano, aula número 11. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os materiais para vocês irem anotando, ao longo da nossa aula. Vamos começar então? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre os territórios indígenas, tá? A questão da sustentabilidade e o respeito que eles têm com a Mãe Terra, que eles chamam ali o território deles de Mãe Terra. Então, essa questão do respeito que eles têm com a Terra. Qual é o nosso objetivo? Expressar a importância da Terra para a sobrevivência dos povos indígenas, essa relação que eles têm. Vamos começar? Vamos só relembrar um pouquinho aqui. Quando, aqui no nosso território, aqui no Brasil, desembarcaram os portugueses, os nossos colonizadores, eles se depararam com uma floresta densa e povos que aqui já viviam. Então, não era uma terra desabitada. Esses povos nativos aqui do território, eles tinham a sua cultura, a sua língua, tradições e costumes bem definidos, porque eles já estavam aqui há muito tempo. As Américas, o continente aqui americano, não foi descoberto, Eles foram, de certa forma, invadidos e explorados pelos novos colonizadores. Então, lembrando lá do Tratado de Tordesilhas, que dividia, a questão aqui das Américas entre portugueses e espanhóis, ele foi feito bem antes deles chegarem aqui no Brasil, o que pressupõe que eles já imaginavam a existência dessas terras, então elas não foram descobertas. As poucas tribos que sobreviveram a essa colonização, do homem branco, ao qual eles chamavam, hoje tentam se adaptar à sociedade, que foi construída a partir dessa colonização. Então, esses descendentes dos antigos índios, eles geralmente vivem em encostas de rodovias, na biodiversidade das cidades, ou próximo ali de algumas cidades, em lotes de terra cedidos ou pelo governo, tentando se manter longe das grandes metrópoles, para tentar preservar, as suas antigas tradições, eles ainda plantam e cultivam para sua sustentabilidade. Então, eles vivem ou próximo ali de rodovias, ou então tem algumas partes de terra ali, alguns lotes, digamos, cedidos pelo governo, que são as aldeias, de preservação ainda. A sustentabilidade. Essa necessidade de preservação do meio ambiente, e do uso sustentável dos recursos naturais é um tema recorrente. A gente escuta bastante isso. Se você vê alguma coisa em noticiários, notícias ali em redes sociais, essa questão ela sempre está ali em destaque, que nós devemos preservar o ambiente e os nossos recursos naturais. O meio natural ou físico, ele é constituído por solo, água, a flora, a fauna e o ar. E dentro dessa análise, a sustentabilidade ela se origina da ideia do desenvolvimento sustentável, que é o quê? Práticas sustentáveis, práticas ambientais, de autorreparação, a questão dos recursos renováveis, questões econômicas, produção contínua. Então, a gente ter todos esses meios, eles trabalhando juntos. Nós utilizarmos essa questão ali, o que o ambiente nos proporciona, mas de uma maneira consciente, não esgotando totalmente os recursos. Sem a natureza, nada pode ser produzido de forma sólida. Por quê? Porque a natureza, ela nos dá a questão da matéria-prima. Os bens primários, eles vêm da natureza. Sem ela, as demais cadeias produtivas, elas não podem acontecer. Os indígenas, Os indígenas culturalmente têm uma forte relação com o meio ambiente, pois é através desse meio ali em que eles vivem e do cultivo da terra que eles retiram a sua subsistência. Então, eles não têm uma tradição industrial, de trabalhar ali esses bens primários. Eles cultivam para subsistência. Os ciclos climáticos, as estações definidas, vão delimitar o melhor período para as plantações de cultivo. Então, eles se utilizam da natureza e das questões naturais ali do ambiente também para que isso aconteça. Então, em determinada época do ano, algum cultivo é melhor, em outra época o outro já é melhor. Então, eles respeitam esses ciclos naturais que acontecem. O índio ele se sente parte da natureza. Ele não é um estranho dentro dela.
né? Por isso, né, em seus mitos, os animais, as plantas e o homem, todos eles interagem, convivem e se ligam. Então, dentro do folclore, né, podemos citar assim o folclore indígena, os animais, as plantas, o homem, todos estão interligados, né? Tudo é um único ser, tudo vem da mãe terra. A terra não é apenas o lugar onde os índios moram, né? Onde o homem habita. É um elemento central da religião e da identidade cultural deles. Então, os índios, eles, até, né, a introdução, até a chegada dos colonizadores, eles não conheciam a questão da religião como nós temos hoje, né? Uma religião ali centrada em uma igreja. Para eles, era a natureza era a religião deles. A terra, né, que é a mãe do índio, como muitos deles dizem, é viva. Ela produz e ela deve ser tratada com o respeito de uma mãe. Né? Nós temos respeito pela nossa mãe, porque ela nos deu a vida, ela cuidou de nós, nos alimentou. É dessa mesma forma que os índios eles têm a relação com a terra, com o meio ambiente em que eles estão inseridos. Né? Porque a terra ela é fonte de sustento, né? De onde eles retiram os alimentos, as matérias-primas, né, para a confecção dos utensílios básicos ali, os adornos, que são aqueles enfeites, né, a pintura do rosto e também medicamentos, né? Não existe medicamento para eles, né, a maioria das vezes. Hoje até existe o acesso, mas enfim, em todo, né, a questão histórica do indígena, não existiam medicamentos como nós, né, hoje em dia temos o costume. São as plantas medicinais. Daí foram os indígenas os precursores por desenvolver no território brasileiro algumas das culturas, que é o milho, a mandioca, algumas atividades manuais. Os nossos colonizadores aprenderam com eles. Os indígenas que ainda conservam esse modo de vida tradicional, eles precisam viver em locais que forneçam alimentos e que tenham um bom solo. Quando os recursos eles ficam escassos, eles migram, eles se mudam para outra área que, né, enquanto essa antiga que eles já utilizaram, ela possa se recuperar e algum tempo depois ela vai ser habitada de novo. Então, mais uma vez, essa questão do respeito aos ciclos naturais. A pressão sobre as terras, que, né, perante a Constituição, elas foram cedidas à comunidade indígena para o seu usufruto perpétuo. Então, existe uma pressão de grandes fazendeiros, uma pressão de grandes grupos, né, para que se utilize comercialmente, se explore economicamente essas terras, né, ao invés de os índios continuarem ali habitando e levando o seu modo de vida tradicional. Tal fato faz com que o povo indígena acabe migrando, né, para centros urbanos, né, e em partes eles acabam perdendo essas tradições ali que eles têm essa ligação com a terra, né, e frente a essas culturas nativas ali, né, dos seus antepassados. Então, essa pressão sobre essas terras, essa pressão econômica, faz com que os indígenas eles migrem para outros locais e aos poucos essa questão ali, essas tradições, elas acabam se perdendo um pouquinho. Os indígenas eles têm sim um papel fundamental no que diz respeito à preservação, né, à revitalização da cultura, à valorização dessa coletividade. A terra é um meio econômico, né? Ela não deixa de ser. É dela que a gente retira boa parte da economia do país, vem dessa questão da terra, vem da agricultura, do plantio. Então, a terra ela é sim um meio econômico. Só que ela precisa ser protegida e preservada, né? Para que isso continue acontecendo, para que essa economia continue girando e acontecendo, a terra ela precisa estar bem, né? Além do bem-estar da comunidade e de todos ao seu redor. Atualmente existem 488 terras indígenas regularizadas. Então, que são realmente, de fato, né, de posse dos indígenas 488. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso gráfico. Então, a maioria está no norte, né? A região amazônica ainda concentra a maioria das terras indígenas. Depois disso, nós temos o centro-oeste. E daí nós temos aqui a porção nordeste. Depois, a porção sul e sudeste. O meio ambiente não depende apenas, né, de proteção das autoridades públicas. O meio ambiente, né, como um bem de uso comum do povo, de todos nós, né,
é essencial para uma sadia, né, para uma boa qualidade de vida e também, né, é dever de toda a sociedade protegê-lo, não só o governo, né? Todos nós temos essa responsabilidade. As terras indígenas são áreas fundamentais para a reprodução física e cultural dos povos. Então, é na terra que a cultura do índio se desenvolve, é ali que ela acontece e é passada de geração em geração. Lembrando, né, que eles têm um respeito pela terra como uma mãe. Então, qual a manutenção, né, desses modos de vida tradicionais, né, desses saberes, né, essas expressões culturais que eles têm, que são coisas únicas, né, dentro dessa cultura deles. Isso enriquece o patrimônio cultural brasileiro, é um patrimônio cultural brasileiro, porque lembrando, eles foram os primeiros a habitarem esse território, essas nossas terras. Então, aqui só uma reflexão para vocês, a história do Brasil, ela não pode ser contada se a gente não falar do índio e da sua contribuição para a nossa cultura. Então, vamos refletir um pouco, né, sobre isso, sobre essa questão do respeito que eles têm à terra, como nós podemos também trazer para o nosso dia a dia essa questão do respeito à terra, ao meio ambiente, né? Tratá-lo realmente como uma mãe. Ele nos dá tanto, nos fornece tanto, nada mais justo que a gente o trate com respeito também. Então, não deixem de revisar as aulas, de fazer as atividades, né? E nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!